Olá! Vamos fazer as correções. História, páginas 22 e 23. As orientações permanecem as mesmas. Se você não fez essas atividades, volte à aula, né? A videoaula, faça as atividades propostas e aí sim, e só então, venha para a aula de correção, certo? Nós vamos então no livro de História, páginas 22 e 23, onde nós estávamos conversando sobre as religiões dos povos do passado e do presente, né, do livro de vocês, certo? Nós falamos um pouquinho sobre religiões monoteístas e religiões politeístas, certo? Então, nas páginas 22 e 23, na página 23 especificamente, foi solicitado a você que você fizesse essas questões registradas no seu caderno de história, certo? Então, né, ir lá no caderno de história, colocar a página, né, página 23, todos a bordo, e aí fazer o registro das perguntas e colocar as respostas, certo? Então, isso que você deveria ter feito. E agora nós vamos, então, para a correção dessa atividade, né, como eu disse, que é a atividade que você deveria ter feito e que eu acredito que você tenha feito, né? Então, vamos lá. Na questão 1, né, ele vem ali com a pergunta: você sabe o que é uma sinagoga? Né? Você poderia ter ido pelo material ou até mesmo, né, ter feito uma pesquisa. Então, o que é uma sinagoga? É um templo religioso judaico, tá? Então, na número 1, você pode registrar lá. É um templo religioso judaico. Certo? A questão 2 traz para vocês a seguinte pergunta: a qual religião ele está relacionada? Né? Então, na questão 2, se ele é um templo religioso judaico, ele está relacionado à religião judaica. Né? Está relacionada à religião judaica. Certo? Questão 3. Por que a sinagoga foi construída? Tá? Para ser um lugar de refúgio religioso. Tá? Essa sinagoga, ela foi construída para ser um lugar de refúgio religioso. E a quarta e última questão, deixa eu olhar aqui no livro de vocês, tá? Hoje, ela tem a mesma função que tinha no passado, por quê? Né? Então, quando nós olhamos a imagem do livro de vocês, nós percebemos que ela não tem a mesma função, porque hoje, né, ela é apenas uma estrutura histórica, né? Ela está ali bastante deteriorada, bastante destruída, tá? Então, não, tá? Hoje, ela é apenas um vestígio, tá? Hoje, ela é apenas um vestígio, tá? Um vestígio histórico, tá? Algo que conta a história dessa religião, certo? Então, da aula do dia 13, vocês tinham como tarefa responder estes questionamentos no caderno de vocês. Aqui eu coloquei somente as respostas, mas no seu caderno você vai registrar a pergunta e copiar, né, e fazer a resposta. Caso você tenha feito tudo corretamente, vamos fazer, né, manter o nosso combinado. Pego o meu lápis, né, pode ser um lápis de cor para deixar aí um pouco melhor destacado. Coloco lá o certinho, né, depois da minha correção, e aqui no final eu escrevo corrigido na videoaula. Ok? Até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus
E a gente vem com muita novidade, tá bom? Tudo de bom. Tchauzinho!